A passagem de hoje é Gênesis 37, 1-11. Vamos ler juntos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Nesta manhã, vamos partilhar a palavra de Deus com o tema Interpretando o Sonho. Em janeiro de 1986, ocorreu um acidente trágico que mergulhou o mundo inteiro em tristeza. Foi o desastre da explosão do ônibus espacial Challenger. O Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento, desintegrando-se no ar. E todos os 7 tripulantes a bordo morreram. Embora tenha acontecido décadas atrás, eu também tenho uma memória vívida de ver a cena do acidente no noticiário. Há uma razão especial pela qual as pessoas, como eu, se lembram vividamente da cena da explosão do ônibus espacial. É porque a cena do lançamento foi transmitida ao vivo para todo o mundo. Não apenas o lançamento, mas o mundo inteiro testemunhou a explosão ao vivo. Mas, na verdade, foi justamente isso que preparou o terreno para o desastre. Não é exagero dizer que a explosão ocorreu por causa disso. O evento criado para essa transmissão tornou-se o estopim para o acidente. A mídia fez do lançamento do Challenger um grande evento. Parte desse evento foi a presença de uma astronauta civil. Naquele ônibus espacial que explodiu, estava a bordo a primeira astronauta civil, uma mulher chamada Christa McAuliffe. Christa, a primeira civil a ir ao espaço, era professora, e o evento foi promovido com a ideia de que ela daria aulas do espaço para os seus alunos. Naturalmente, na escola onde a professora trabalhava, todos os alunos se reuniram em frente à TV, assistindo ao lançamento de Respiração Suspensa. O lançamento foi adiado várias vezes. Originalmente agendado para 22 de janeiro, a data foi remarcada para o dia 28. Na verdade, a situação no dia 28 também não era boa. A temperatura caiu drasticamente, chegando abaixo de zero, e devido a essa baixa temperatura, os engenheiros alertaram que poderiam ocorrer falhas mecânicas no ônibus espacial. No entanto, as autoridades ignoraram esse aviso. Como já haviam feito uma promoção massiva na mídia e a atenção do mundo inteiro estava focada no evento, as autoridades avaliaram que adiar o lançamento mais uma vez poderia manchar o orgulho e a imagem de sucesso da América na indústria espacial. Por causa da pressão do evento e da preocupação com a imagem, as autoridades levaram adiante o lançamento no dia 28. Como resultado, este incidente foi registrado como um dos eventos mais trágicos da história. Antes do 11 de setembro,
O mundo o considerou a transmissão de TV ao vivo mais chocante. Qual foi a causa deste incidente? Por que tal acidente aconteceu? Se pensarmos sobre isso, podemos concluir que este acidente ocorreu devido a um erro de julgamento sobre o que é essencial e o que não é. Mais importante do que lançar, era possível lançar com segurança, porque o mais importante no lançamento de um ônibus espacial é a segurança técnica. Na verdade, não há nada mais crucial do que isso. Esta é a essência. No entanto, essa tragédia ocorreu porque deram mais importância a questões secundárias, como a imagem política e o evento promovido pela mídia, do que ao parecer técnico, que era a questão essencial. Em nossas vidas também, muitas vezes o essencial e o secundário se misturam e têm seus papéis invertidos. Há momentos em que, obcecados com as coisas secundárias, acabamos perdendo o que é essencial. Ao meditar na passagem de hoje, pensei sobre o que é essencial e o que é secundário. A passagem de hoje é a história do sonho de José, que todos nós conhecemos muito bem. Desde a escola dominical, ouvimos essa história inúmeras vezes, e especialmente em nossa igreja, que tem visão, sonho e vida como pilares do nosso ministério. Falamos frequentemente sobre o sonho de José sempre que abordamos o tema dos sonhos. Mas, irmãos, nesta manhã, gostaria de fazer uma pergunta sobre essa história que conhecemos tão bem, para vermos se realmente a entendemos corretamente. O que vocês pensam que é o sonho de José? Qual é o sonho de José? Que sonho José sonhou? E qual é a realização desse sonho? Em outras palavras, o que precisa ser alcançado, o que precisa ser realizado para que o sonho de José se cumpra? Hoje, vamos examinar o sonho de José. Deus deu um sonho a José. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7 da passagem de hoje. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Amém. O primeiro sonho de José é o sonho dos molhos de trigo. Entre os molhos de trigo, o molho de José se levantou, e os molhos de seus irmãos o cercaram e se curvaram diante dele. Vamos examinar também o segundo sonho. É o versículo 9 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém. Depois do sonho dos molhos, ele sonha com o sol, a lua e as estrelas. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando José contou a história do sonho que teve, qual foi a reação de seus irmãos e de seu pai, Jacó? Os irmãos e o pai de José, Jacó, entenderam imediatamente o significado do sonho. Vamos ler juntos os versículos 8 e 10. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras nos dominarás? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém. Ao ouvir o sonho dos molhos, os irmãos de José disseram: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras nos dominarás? Eles interpretaram que este sonho significava que José se tornaria seu rei e os governaria. Depois de ouvir sobre o segundo sonho do sol, da lua e das estrelas, Jacó, o pai de José, o repreendeu, dizendo: Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Essas palavras significam que aquilo era um absurdo, que tal coisa nunca poderia acontecer. Agora vou fazer a pergunta a vocês mais uma vez. Irmãos, que sonho é este de José? O que Deus quer nos dizer através deste sonho? Provavelmente, a maioria de vocês responderá a esta pergunta assim:
Este é o sonho de que José se tornará governador. Vocês dirão que o fato de José se tornar o governador do Egito é o significado e a interpretação deste sonho. Na verdade, o pai de José e seus irmãos, que aparecem na passagem de hoje, também pensavam assim. Então, irmãos, este sonho que José sonhou é apenas um sonho que o informa, que prevê que ele se tornará governador? Será que é apenas isso? Na verdade, não é bem assim. Se nos limitarmos a pensar que, através deste sonho, Deus simplesmente informou que José se tornaria governador, então não teremos compreendido a passagem bíblica de hoje em sua profundidade. Vamos mudar a pergunta. O fato de José se tornar governador é tão importante assim? Será que o fato de José se tornar governador era algo tão importante a ponto de Deus lhe informar por meio de um sonho, e não uma, mas 2 vezes? Então, façamos a pergunta a nós mesmos. O que é importante para nós? O sonho de nossos filhos é se tornarem governadores, presidentes, alcançarem uma certa posição? E o nosso sonho é também sermos promovidos, alcançarmos uma certa posição, termos algum poder? Será que o sonho do qual a Bíblia realmente quer falar, o sonho que Deus realmente quer nos dar a conhecer, é algo assim? Será que é só isso? O sonho não é algo assim. O sonho que Deus nos faz sonhar não é sobre o que nos tornamos, a que posição chegamos ou o reconhecimento que recebemos das pessoas. Essas coisas não são o sonho que Deus nos dá. Para ser mais preciso, se pensarmos apenas nessas coisas, será difícil entender o sonho que Deus nos dá, porque essas coisas não são a essência. São secundárias. Então, qual é o verdadeiro sonho? O sonho que Deus nos faz sonhar, e o sonho que Deus fez José sonhar na passagem de hoje, qual é o seu significado essencial? Primeiro, o significado do verdadeiro sonho que a passagem de hoje nos revela é: o mundo não funciona apenas de acordo com a ordem natural. Perceber que nem todas as coisas do mundo fluem simplesmente de acordo com leis e princípios estabelecidos, como a água que corre de cima para baixo, essa é a percepção que o sonho de Deus nos revela. As pessoas pensam que tudo acontece segundo a ordem natural. Para elas, a ordem natural é que o irmão mais novo se curve diante do mais velho e que os filhos se curvem diante dos pais. Todos acreditam que esta é a ordem natural, que tudo procede e se realiza de acordo com ela. É como uma lei que rege a vida das pessoas. As pessoas pensam que o mundo se move por essa ordem e por essa lei. E vivem presas à ideia de que as coisas só podem acontecer dessa maneira. Mas o sonho que José sonhou é diferente. O sonho de José vai contra essa ordem natural. Vejam, os irmãos mais velhos se curvam diante do irmão mais novo, e os pais também se curvam diante do filho. Em um sentido mais amplo, o sonho de José é o oposto do que as pessoas consideram senso comum, o oposto do que consideram a ordem natural. Portanto, o que este sonho nos mostra é que, se Deus quiser, tais coisas podem acontecer. Nem tudo acontece simplesmente de acordo com a ordem natural, na sequência que as pessoas pensam. Pode haver coisas que fogem da ordem natural e pode haver coisas em que a sequência se inverte. Se Deus intervier, que o irmão mais velho se curve ao mais novo, que os pais se curvem ao filho, coisas assim também podem acontecer. O mundo não se move apenas de acordo com uma lei fixa ou uma ordem fixa. Em segundo lugar, o significado do verdadeiro sonho que Deus quer nos revelar se expande um pouco mais. O significado desse verdadeiro sonho é este: tudo acontece segundo a vontade de Deus. Este mundo não gira mecanicamente como um relógio de corda. Não gira apenas pela ordem natural ou por leis. Este mundo se move de acordo com a vontade de Deus. Este mundo não se move apenas seguindo uma lei fixa, um princípio fixo, sempre na mesma direção, mas se move de acordo com a vontade, a intenção e o plano de Deus. É isso que Deus quer nos mostrar através do sonho de José.
Deus pode fazer o relógio andar para trás. Deus pode fazer o relógio andar mais rápido. Deus pode até mesmo parar o relógio completamente. Tudo isso depende do nosso Deus. Se Deus quiser, o mundo girará como Ele quer. É isso que o sonho de José quer nos mostrar. Não se trata apenas de se tornar governador. Através do sonho de José, Deus quer nos mostrar que o mundo não se move apenas por princípios, ordem natural ou leis, mas que o mundo se move de acordo com a vontade e o plano de Deus. Deus, através do sonho, mostrou a José o que aconteceria no futuro. Todos que ouviram sobre o sonho pensaram que era absurdo. Consideraram que tal coisa não poderia acontecer, porque, para eles, o relógio não funcionava dessa maneira. Todos que ouviram sobre o sonho pensaram e julgaram apenas dessa forma. Mas o sonho se realizou exatamente como Deus o mostrou. Porque Deus fez com que o sonho se realizasse exatamente como Ele o mostrou. Portanto, na passagem de hoje, encontramos um Deus que realiza tais coisas. Encontramos um Deus que pode realizar exatamente o que as pessoas julgaram ser impossível. Encontramos um Deus que age em oposição aos pensamentos das pessoas que julgaram que isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, mostrando que, se Deus age, acontece. Este é o significado essencial do sonho. Ele não se realiza de acordo com a lógica do mundo, mas se realiza como Deus mostrou. O mundo não gira segundo leis, mas segundo a vontade de Deus. Assim, através do sonho, percebemos que este mundo gira de acordo com a vontade de Deus. E encontramos o Deus que opera dessa maneira. Este é o cerne do sonho bíblico. Perceber isso é o cerne do sonho do qual a Bíblia fala. Deus quer que percebamos isso. Não apenas os irmãos se curvaram ao irmão mais novo, mas também os pais se curvaram ao filho. E isso realmente aconteceu. As pessoas disseram: isso não pode acontecer. Mas Deus fez com que acontecesse. Este mundo não gira de acordo com a corda que lhe foi dada. Este mundo gira como Deus o gira. Ele se move como Deus o move. Através do sonho de José, devemos perceber exatamente isso. Através disso, em última análise, revela-se que tipo de Deus Ele é. Revela-se que Deus é aquele que pessoalmente move os ponteiros do relógio. Este mundo não se move apenas pela lei ou ordem de que o mais novo se curva ao mais velho, mas se move e procede de acordo com a vontade de Deus, que pode fazer com que o mais velho se curve ao mais novo. Se Deus faz assim, assim acontece. Deus realiza o que Ele pretende, o que Ele diz. Não há nada que Deus não possa realizar. Através do sonho, encontramos o Deus que age assim. Amados, ao meditar em Gênesis durante as madrugadas, enfatizei várias vezes algo. Eu disse que Gênesis é um livro que nos diz que tipo de Deus Ele é. Se nos concentrarmos nas pessoas, não podemos entender Gênesis. Se nos concentrarmos em como eram Abraão, Isaque, Jacó e José, ou quais eram as condições para que eles recebessem a bênção de Deus, não podemos entender Gênesis corretamente. Devemos nos concentrar em Deus. Em que tipo de Deus Ele é, para podermos entender Gênesis corretamente. No sonho de José, o foco não é José, mas a revelação de quem é Deus. Não é a história de sucesso de alguém que realizou um sonho, que superou as adversidades e alcançou a posição de governador, ou essa história de reviravolta que é importante. O ponto central que Gênesis quer nos comunicar, o ponto central que a passagem de hoje quer nos dizer, é um só: Deus. As coisas não acontecem apenas de acordo com a ordem natural, de acordo com as leis. Que vocês creiam que existe um Deus que age contra a ordem natural, que inverte as leis. Eu os abençoo em nome do Senhor. O que Deus revela através do sonho? Deus revela a si mesmo. Deus não está sob a ordem natural ou sob a lei, mas Ele está além da ordem e da lei, transcendendo-as. Deus não está apenas além da ordem e da lei. Ele é quem governa, rege e controla pessoalmente essa ordem e as leis naturais.
O mundo se move assim, de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas do mundo se realizam de acordo com a palavra de Deus. O sonho de José revela este Deus que move o mundo de acordo com a sua vontade. Por isso, o importante é quem Deus é. Amados, então, qual é a realização do sonho de José? O que significa a realização do sonho de José? Vocês ainda pensam que é José se tornando governador? Como eu disse, o fato de José se tornar governador não é o essencial. É apenas algo secundário, uma consequência. A realização essencial do sonho é o encontro com este Deus. O sonho não se realiza quando ele se torna governador, mas se realiza pelo encontro com este Deus que transcende as leis e a ordem, pelo encontro com este Deus que nos faz pensar: existe um Deus assim. O sonho se realiza com a percepção de que todas as coisas deste mundo giram e se cumprem de acordo com a vontade de Deus. Essa percepção é a realização do sonho. Se José tivesse se tornado governador do Egito, mas não conhecesse a Deus, poderíamos dizer que seu sonho se realizou? Não, não poderíamos. Quer se tornasse governador, ou mesmo faraó, ou rei, se não encontrasse o Deus que opera além da ordem e das leis, não haveria realização nem cumprimento do sonho. O sonho só se realiza quando, em meio a essas coisas que aconteceram ao contrário, em meio a essas relações invertidas, encontramos o Deus que realiza todas essas coisas. E reconhecemos e confessamos que tudo isso foi obra de Deus. É nesse momento que o sonho se cumpre. Portanto, o sonho se realiza pelo encontro com Deus. E por isso, o sonho se cumpre através de um relacionamento profundo com Deus. O sonho nos guia para esse lugar. Amados irmãos, existem coisas essenciais e coisas secundárias. Tornar-se governador não é o essencial. É apenas secundário. Quando vivemos nesta terra, não devemos nos concentrar nisso. Se nos concentrarmos em tais coisas, muitas vezes erramos o alvo e vamos na direção errada. Devemos nos concentrar no que é essencial. A essência do sonho é Deus. Conhecer que tipo de Deus Ele é, encontrar tal Deus e entrar em um relacionamento profundo com Ele. Esta é a razão pela qual nosso Deus nos deu o sonho, e esta é a essência do sonho. Amados, estamos vivendo um sonho? Ou estamos vivendo apenas de acordo com as leis e a ordem natural? Neste santo domingo, quero que nos examinemos. Estamos vivendo o sonho que Deus nos deu? Ou estamos vivendo presos a princípios mecânicos e à ordem natural? Se tudo na vida acontecesse apenas de acordo com as leis naturais, talvez os problemas que hoje nos afligem fossem insolúveis. Mas nosso Deus é aquele que nos faz sonhar. Através desse sonho, Ele nos liberta da estrutura de nossas limitações, restrições, leis e da ordem natural. Ele nos faz superar a mentalidade limitada que os irmãos de José tinham, superar as restrições que seu pai, Jacó, tinha, e até mesmo superar as limitações que o próprio José tinha. E ele nos faz olhar para si mesmo. Amados, na semana que se inicia, vamos sonhar um sonho assim. Não apenas o de nos tornarmos algo, de alcançarmos uma posição, de termos sucesso, mas o de conhecer que tipo de Deus Ele é, de ter um relacionamento mais profundo com Ele. Que este seja o nosso sonho. Eu os abençoo em nome do Senhor. Portanto, embora segundo a ordem natural, segundo as leis, esta dificuldade, este problema diante de mim, possa parecer insolúvel. Se for Deus, se for este Deus, se for o Deus que nos dá sonhos, então este problema, esta dificuldade, também encontrará uma solução. Vamos viver esta semana com esta fé. Não nos decepcionemos com a ordem natural. Não desanimemos diante das leis, mas tenhamos esperança no sonho de Deus. E ao conhecer a Deus mais profundamente através do seu sonho, que todos nós nos tornemos santos. Eu os abençoo em nome do Senhor.
Vamos orar juntos, meditando na palavra que nos foi dada. Vamos nos examinar para ver se não estávamos presos na ordem natural, se não permanecemos apenas naquilo que considerávamos ser a lei. Senhor, ajuda-nos a viver segundo o teu sonho também. Através desse sonho, ajuda-nos a encontrar-te mais profundamente. Oremos juntos. Deus de amor, obrigado. Obrigado por nos permitir conhecer a essência do teu sonho através do sonho de José. Muitas vezes, vivemos resignados, pensando que as coisas só poderiam ser assim, dentro da ordem natural e das leis do mundo. Mas tu, ó Deus, és aquele que nos faz superar esses limites e restrições através do sonho. Através do sonho que nos deste, ajuda-nos a conhecer-te mais profundamente e a viver uma vida de comunhão mais profunda contigo. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.